a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Ministério de Cláudio, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando o Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no segundo trimestre de 2026, cujo tema é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Nós estamos na lição de número 11, que tem por título Jacó de enganador ao homem de honra. E o textual diz assim: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Gênesis capítulo 32, versículo 28. E a verdade prática: somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. E a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 32, versículo de 22 ao 31. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismo e conflitos. Isaac amava Esaú e Rebeca a Jacó. Nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. O homem que enganou passou a ser enganado, e nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Em Peniel, teve um encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Nesta lição, veremos como Deus mudou seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus, que nos faz novas criaturas. A vida de Jacó é uma das narrativas mais marcantes da Escritura Sagrada, quanto ao poder transformador de Deus. Inicialmente, conhecido por sua astúcia e engano, Jacó experimentou as consequências de seus próprios atos ao longo da vida, sendo também enganado e enfrentando diversas provações. Contudo, essas experiências não foram em vão. Eles fizeram parte do processo divino de moldagem do seu caráter. No livro de Gênesis, vemos que sua jornada espiritual tem dois marcos fundamentais. O primeiro ocorre em Betel, onde Deus se revela a ele e inicia um relacionamento pessoal. Segundo, ainda mais profundo, acontece em Peniel, quando Jacó tem um encontro decisivo com o Senhor, simbolizado pela luta com o anjo. E nesse momento, seu nome é mudado para Israel, indicando não apenas uma nova identidade, mas uma transformação interior de um homem que confiava em sua própria habilidade para alguém que passa a depender de Deus. Essa mudança não foi instantânea, mas progressiva. Deus trabalhou em Jacó por meio de circunstâncias, perdas, conflitos e encontros espirituais, até que o seu caráter fosse alinhado aos propósitos divinos. Portanto, esta lição nos mostra que a verdadeira transformação não vem do esforço humano ou mudanças externas, mas de um encontro real com Deus. Somente Ele pode transformar o interior do homem, restaurar sua identidade e conduzi-lo a uma vida de integridade e propósito. E a palavra-chave é honra. Vamos para o primeiro tópico, a família de Jacó. E o primeiro subtópico, um encontro especial. Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois era pastora de ovelhas. Ela era filha mais
nova de Labão e tornou-se grande amor de Jacó. Porém, ele chegou à casa de seu tio sem dinheiro algum. Naquele tempo, era necessário dar aos pais da noiva um dote antes do casamento. Sem recursos financeiros, Jacó fez um acordo com seu tio. Ele trabalharia sem receber nada em troca durante os 7 anos para ter Raquel como esposa. O acordo de 7 anos foi firmado entre o tio e o sobrinho. Jacó trabalhou duro e cumpriu seu acordo, mas Labão usou de engano. Depois de dar um banquete pelo suposto casamento com Raquel, na noite de núpcias, em lugar de entregar Raquel ao gelo, pôs Leia ao lado dele. A experiência de Jacó, ao chegar à casa de seu tio, Labão, marca um momento decisivo em sua vida, tanto no aspecto emocional quanto espiritual. Ao encontrar Raquel junto ao poço, cuidando dos rebanhos de seu pai, Jacó se encanta profundamente por ela. E esse encontro não foi apenas romântico, mas também providencial, pois Deus estava conduzindo seus passos, mesmo em um momento de incerteza e vulnerabilidade. Sem possuir bens para oferecer como dote, que era a prática cultural indispensável naquele tempo, Jacó ele propõe trabalhar 7 anos em troca da mão de Raquel em um casamento. O texto bíblico destaca que esse período lhe apareceu como poucos dias, devido ao grande amor que nutria por ela, revelando não apenas intensidade emocional, mas também disposição para o sacrifício. Um acordo de 7 anos foi firmado entre o tio e sobrinho. E isto, Jacó trabalhou duro, cumpriu seu acordo, mas Labão usou de engano, conforme foi lido no texto. Aquele que havia enganado no passado, agora experimenta a consequência de suas próprias atitudes. Labão, agindo com astúcia, substituiu Raquel por Leia na noite de núpcias. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu Leia, sua filha, e entregou a Jacó. Está lá em Gênesis capítulo 29, versículo 22 e 23. E esse episódio evidencia um princípio espiritual importante. Deus permite que colhamos aquilo que semeamos, não como vingança, mas como instrumento de ensino e transformação. Jacó começa a ser moldado por meio de experiências que confronta com a sua própria natureza. A partir daí, sua jornada deixa de ser apenas uma busca por bênçãos materiais e passa a ser um processo de mudança interior. A aplicação aqui, podemos para nós, que deixa de lição, que Deus pode usar circunstâncias difíceis, frustrações, até injustiça, para tratar o nosso caráter. Assim como Jacó, precisamos entender que o verdadeiro crescimento espiritual ocorre quando reconhecemos nossas falhas e permitimos que Deus nos transforme, desenvolvendo em nós paciência, integridade e dependência dele. Vamos para o segundo subtópico. O enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que ele havia semeado. Mentira, engano. Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. O princípio espiritual do Senhor permanece o mesmo. Não erreis. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7 e também Provérbios 22, 8. Talvez esse triste acontecimento, ser ludibriado pelo próprio tio, tenha feito Jacó repetir a respeito de seus atos e do mal que causara quando enganou seu pai e seu irmão. Leia era a filha mais velha, era a filha mais velha de Labão, e ele não teve escrúpulos
em usá-lo para enganar Jacó. O amor de Jacó por Raquel era grande e seu trabalho era lucrativo para Labão. Jacó não desistiu de sua amada e trabalhou pesado por mais 7 anos por ela, aprendendo que o amor não desiste com facilidade. Esse episódio em que Jacó é enganado por Labão revela um dos princípios espirituais mais claros das Escrituras. A lei da semeadura e da colheita. Aquele que no passado havia usado de astúcia para enganar o seu pai e seu irmão, agora experimenta de forma dolorosa as consequências de atitude semelhante. Gênesis 29 mostra que, após cumprir os 7 anos de trabalho por Raquel, Jacó é surpreendido ao receber Leia como esposa, fruto de um plano enganoso de Labão. E essa experiência não foi apenas uma injustiça sofrida, mas um instrumento pedagógico nas mãos de Deus. A disciplina divina não tem caráter punitivo, destrutivo, mas corretivo e formador. Como ensina Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Conforme já foi falado. Então, há uma correspondência moral entre nossas ações e os seus resultados. Jacó começa então a ser confrontado com a sua própria história, sendo levado à reflexão e ao amadurecimento. Apesar de frustração, Jacó não retrocede nem abandona seu propósito. Seu amor por Raquel o leva a perseverar e aceitando trabalhar mais 7 anos como esposa. E esse aspecto evidencia não apenas a força de seu sentimento, mas também um crescimento em sua capacidade de suportar e persistir, algo essencial no processo de transformação de seu caráter. Deus estava gradualmente substituindo a astúcia pela perseverança e o engano pela resistência paciente. A aplicação aqui, nós podemos tirar, que devemos compreender que nossa escolha gera consequência. E Deus pode usar essa experiência para nos corrigir e amadurecer. Em vez de desanimar diante das dificuldades ou injustiças, somos chamados a perseverar com integridade, confiando que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Além disso, aprendemos que o verdadeiro amor é resiliente, não desiste facilmente e está disposto a sacrificar com propósito e fidelidade. Terceiro subtópico, muitos filhos. Este triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. No entanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus para o ser humano. O casamento monogâmico e hétero é um homem e uma mulher. Então, na nova aliança, a monogamia é a única forma legítima de casamento, conforme está em Mateus 19, 4-6 e Marcos 10, 4-9. A poligamia trouxe as consequências terríveis para as famílias, em especial a família de Jacó. Porém, Deus honrou a Jacó e lhe concedeu muitos filhos. Os filhos sempre foram e são herança do Senhor, ou seja, são uma recompensa que Ele nos dá. Está em Salmo 107:3. Jacó teve filhos com Leia e com serva dela. Também teve filhos com Raquel e sua serva. Com Leia, Jacó teve os seguintes filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulun, totalizando 6 filhos e mais uma filha, a quem deu o nome de Diná. Com a serva de Leia, Zilpa teve 2 filhos, Gade e Azer. Com sua amada esposa teve 2 filhos, são eles José e Benjamim. Com Bila, serva de Raquel, teve mais 2 filhos, Dan e Naftali.
Apesar de seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor e seus filhos tornaram-se os líderes das 12 tribos de Israel. A família de Jacó evidencia tanto a graça de Deus quanto as consequências das escolhas que não correspondem plenamente ao seu propósito. Embora a poligamia fosse uma prática culturalmente aceita naquele período, ela não refletia o ideal divino estabelecido desde a criação, quando Deus instituiu o casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. Está lá em Gênesis 2:24. E esse princípio é reafirmado por Jesus na nova aliança, ao ensinar sobre a indissolubilidade e a exclusividade do casamento. Mateus 19, 4-6, em Marcos 10, 4-9, como já foi lido no texto acima. No contexto da família de Jacó, a poligamia gerou rivalidade, inveja, conflito, especialmente entre Leia e Raquel, ambas juntamente com as suas servas, Zilpa e Bila, estiveram envolvidas em uma disputa por reconhecimento e fertilidade, o que trouxe tensão ao ambiente familiar. Ainda assim, Deus, em sua soberania, transformou esse cenário imperfeito em instrumento para cumprimento de seus propósitos. Conforme registrado em Gênesis 29, 32 e até 35, depois Gênesis 30, também no Gênesis 30, versículo de 1 a 24, e assim vai por diante, Jacó teve 12 filhos e uma filha. Com Léia nasceram Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulum, além de Diná. E com Zilpa, Léia vieram Gade e Azer, e com Bila, serva de Raquel, nasceram Dan e Natafali. Por fim, com Raquel, sua esposa amada, nasceram José e Benjamim. Esses 12 filhos se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel, mostrando que Deus pode cumprir seus planos mesmo em meio às fragilidades humanas. Fica bem claro isso. A Bíblia declara que os filhos são a herança do Senhor, Salmo 127, 3, reforçando que a família, apesar de seus defeitos, de seus desafios, podemos dizer, é um presente divino. No entanto, a história de Jacó também nos alerta que quando nos afastamos do padrão de Deus, inevitavelmente enfrentamos conflitos e dores. A aplicação aqui para a vida de cada um daqueles que servem a Deus, aqui Deus continua sendo fiel aos seus propósitos. Mesmo quando falhamos, mas isso não elimina as consequências de nossas escolhas. Devemos buscar viver segundo o padrão divino para a família, valorizando a fidelidade, a ordem e o amor. E além disso, é importante reconhecer os filhos como bênção de Deus e assumir com responsabilidade o papel de conduzi-los segundo os princípios do Senhor. Chegamos no segundo tópico. Jacó deseja retornar à sua terra. E o primeiro subtópico, Jacó almeja retornar para a sua casa. Depois de trabalhar vários anos para seu tio Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra logo após Raquel dar luz a José. Ele pediu que seu tio liberasse juntamente com suas esposas os seus filhos, pelas quais ele trabalhou durante anos, mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão, e tudo indica que a saída de Jacó de sua casa não seria tão fácil. Labão pede Jacó e continue servindo e faz uma nova proposta ao genro, pois estava vendo seus bens aumentarem com a bênção de Deus sobre o trabalho de Jacó. A decisão de Jacó de retornar à sua terra marca um novo momento em sua caminhada espiritual. Após cerca de 20 anos servindo a Labão, Jacó não era mais o mesmo homem que havia saído de casa fugido, sem bens e tomado pelo medo.
Agora ele era próximo, tinha uma grande família e reconhecia que a bênção de Deus estava sobre sua vida. O desejo de voltar surge logo após o nascimento de José, conforme registrado em Gênesis 30, 25 e 26. Indicando não apenas um momento familiar significativo, mas também o despertar de um senso de responsabilidade e propósito. Jacó pede permissão a Labão para partir com suas esposas e filhos, reconhecendo que havia cumprido fielmente o seu tempo de serviço. Entretanto, Labão, percebendo que sua prosperidade estava diretamente ligada à presença e ao trabalho de Jacó, tenha impedi-lo de sair. Conforme Gênesis 30 e versículo 27, Labão admite que Deus o havia abençoado por causa de Jacó e, por isso, propõe um novo acordo para mantê-lo ao seu serviço. E esse episódio revela tanto o valor do trabalho diligente de Jacó quanto a evidência da bênção divina sobre sua vida. Embora a proposta de Labão pudesse parecer vantajosa, o desejo de Jacó ia além da prosperidade material. Ele precisava retornar à sua origem, cumprir o propósito de Deus e resolver pendência do passado, especialmente sua relação com Esaú. O retorno não era apenas um geográfico, mas espiritual, um chamado para reconciliação, restauração e avanço do plano divino. Aqui ainda podemos aplicar a vida de cada um de nós, que é o momento em que Deus nos chama a sair da zona de conforto, mesmo quando estamos prosperando. Para cumprir seus propósitos maiores, precisamos discernir quando é tempo de permanecer e quando é tempo de avançar. Além disso, o crescimento espiritual exige enfrentar a pendência do passado com coragem e fé, confiando que Deus está à frente e conduzindo a cada passo. Segundo subtópico, o acordo entre Labão e Jacó. Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para a sua terra. Ele pediu que Jacó ficasse ali, pois reconheceu que o Senhor estava abençoando sua vida e sua casa por amor de Jacó. Para que Jacó não deixasse a sua casa, Labão fez a seguinte proposta: determina-me o teu salário que eu te darei. Jacó deseja trabalhar para o bem da sua família e não mais para enriquecimento de seu tio. Então ele propôs que todos os animais salpicados e malhados, e todos morenos entre os cordeiros, e o que era malhado e salpicado entre as cabras, seria dele. Então Labão aceita a proposta, dizendo: tomara que seja conforme a tua palavra. O acordo entre Labão e Jacó revela um momento importante de transição da vida de Jacó, no qual ele deixa de trabalhar apenas sob imposição e passa a agir com maior autonomia e senso de responsabilidade familiar. Conforme registrado em Gênesis 30, 27 e 28, Labão reconhece claramente que a prosperidade de casa era resultado da bênção de Deus sobre Jacó. Labão reconheceu claramente. E por isso tenta persuadi-lo a permanecer, oferecendo-lhe liberdade de estipular seu próprio salário. Agora aqui nós vemos que Jacó, por sua vez, demonstra maturidade. Aqui nós vemos Jacó mostrando sua maturidade. Não buscar vantagem imediata, mas propor um acordo justo, aparentemente simples. Ele ficaria com os animais menos valorizados do rebanho, os salpicados, malhados e escuros, conforme escrito em Gênesis 30, versículo 31 e 33. À primeira vista, essa proposta parecia desfavorável, pois esses animais eram minoria entre os rebanhos, o que indicava que Jacó estava confiando mais na provisão divina do que em garantia humana. Labão aceita o acordo.
Mas conforme o texto continua a revelar, ele age novamente com astúcia, separando previamente os animais que seria de Jacó, tentando limitar suas possibilidades de crescimento. Ainda assim, Deus intervém e por meio de sua bênção, Jacó prospera grandemente, evidenciando que não é a esperteza humana que garante o sucesso, mas a fidelidade de Deus. E esse episódio destaca que Jacó começa a mudar sua postura. De alguém que buscava vantagem por meios enganosos, passa a depender mais de Deus e trabalhar com diligência e integridade, mesmo em um ambiente desfavorável. Aplicamos para a nossa vida que devemos aprender a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A verdadeira prosperidade não depende apenas do acordo humano, mas da bênção do Senhor sobre nosso trabalho. E além disso, é essencial agir com justiça e sabedoria, buscando sustento digno da família sem explorar ou prejudicar o próximo, confiando que Deus honra aqueles que andam em retidão. Vamos para o terceiro subtópico. Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. É um texto muito longo, mas vamos estar lendo. O Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó. Ele cresceu abundantemente e teve muitos rebanhos, servos e camelos e jumentos. Não demorou para os invejosos levantarem-se contra ele. Os filhos de seu tio disseram: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Uma acusação mentirosa, carregada de inveja e maldade. Seu tio, de igual modo, demonstrava grande insatisfação contra ele. O ambiente tornou-se contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê, é justo, interveio na situação. O Senhor falou com Jacó: torna a terra de seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Certo dia, quando o sogro afastou-se para tosquear a ovelha, Jacó fugiu de Labão, com suas mulheres e seus filhos. Depois de 3 dias de fuga, Labão tomou conhecimento de que Jacó fugira com sua família. Revoltado, saiu em perseguição a Jacó e encontrou na montanha de Gileade. Sem dúvida alguma, a intenção de Labão era de promover uma grande represália a Jacó, mas Deus interveio mais uma vez em favor do patriarca e impediu-lhe de fazer o mal. E esse encontro com Jacó, depois da fuga, Labão questionou o desaparecimento de seus deuses. Então Jacó disse a Labão: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Jacó não imagina que Raquel, a esposa amada, tinha furtado. Labão era idólatra e, ao que tudo indica, tinha vários ídolos em sua casa, e sua filha Raquel seguiu o exemplo do pai. Na fuga com Jacó, ela furtou os deuses de Labão. E esse foi, porém, Jacó prosseguiu sua caminhada em direção à casa de seus pais e enviou um presente para seu irmão, Esaú. Então Esaú deslocou em direção a Jacó, e este ficou tão temeroso de uma possível vingança que clamou a Deus, dizendo: Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse: torna a sua terra e a parentela, livrar-me, peço-te que da mão de meu irmão e da mão de Esaú. Em seguida enviou um grande presente para Esaú. Glória a Deus. Aqui nós vemos esse texto foi muito longo, mas aqui nós vamos estar dando uma resumida. O retorno de Jacó
a terra não foi apenas uma decisão pessoal, mas uma direção clara de Deus em meio a um ambiente cada vez mais hostil. Após anos de trabalho, o Senhor havia prosperado grandemente Jacó, conforme Gênesis 30, 43, tornando um homem rico em rebanhos, servos e bens. Contudo, essa prosperidade despertou inveja nos filhos de Labão, que acusaram injustamente. E também mudou a atitude do próprio Labão, tornando o ambiente insustentável. Diante desse cenário, Deus intervém diretamente e ordena: torna a terra dos seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Essa é a promessa que Deus fez a Jacó. Então essa promessa não apenas orienta o caminho, mas assegura a presença divina, elemento essencial para enfrentar os desafios que estava por vir. Jacó então obedece e parte com a sua família, enquanto Labão estava ausente. Ao saber da fuga, Labão sai em perseguição, alcançando Jacó na região montanhosa de Gileade. A situação poderia resultar em violência, mas Deus novamente intervém, investindo Labão em um sonho para que não fizesse mal a Jacó. Isso demonstra que a proteção divina acompanha aqueles que andam segundo a sua direção. Durante o confronto surge a questão dos ídolos domésticos furtados por Raquel, revelando que, mesmo dentro da família de Jacó, ainda havia prática e influência contrária à vontade de Deus. Isso evidencia que o processo de transformação espiritual não ocorre de forma instantânea, mas progressiva. Seguindo sua jornada, Jacó precisa enfrentar um desafio ainda maior: o reencontro com Esaú. Temendo uma possível vingança, ele age com prudência, enviando presente, mas, sobretudo, recorre a Deus em oração, reconhecendo sua dependência do Senhor para ser livre e restaurado. Veremos isso com mais detalhe no tópico a seguir. A prática, no caso aqui, aplicando na nossa vida, a Bíblia de Jacó nos ensina que a obediência à direção de Deus nem sempre nos livra de conflitos, mas garante sua presença e a proteção em meio a eles. Em tempo de oposição, inveja e injustiça, devemos confiar que Deus vê todas as coisas e age em nosso favor. Além disso, é fundamental enfrentar dependência do passado com humildade. Então devemos enfrentar a pendência do passado. Muitas coisas do passado precisam ser confrontado com humildade, prudência e oração, reconhecendo que a verdadeira segurança não está em estratégia humana, mas na dependência de Deus. Chegamos agora ao terceiro tópico: Jacó noval do Jacobe, do Jaboque, melhor dizendo, Jaboque. E vamos para o primeiro subtópico: a angústia e o meio de Jacó. Ou melhor, a angústia e o medo de Jacó. Aquele foi um momento muito significativo na vida de Jacó. Obedecendo à voz de Deus, ele estava retornando para a sua terra com toda a sua família. No entanto, estava muito temeroso com a reação de seu irmão Esaú. Como seria o encontro entre eles? Ninguém poderia imaginar. Jacó decide enviar, por intermédio de seus servos, um presente ao seu irmão. Jacó teve medo e ficou angustiado ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro, com 400 homens, um pequeno exército. Em meio às situações adversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar o socorro divino e levar os olhos aos céus, conforme Salmo 121, versículo 1, 2. Ele levar os olhos aos céus e a atitude de quem ora a Deus e confia no seu livramento.
Em meio à aflição, Jacó elabora um plano, divide suas esposas e filhos e os que estavam com ele em 2 grupos, como também os animais. Se Esaú atacasse um grupo, o outro teria a possibilidade de escapar. Vemos aqui a preocupação de Jacó em proteger a sua família. Cabe ao homem ou sacerdote do lar proteger e cuidar da segurança de sua esposa e filho. Protegê-los com suas orações e jejum, para que o Deus os livre de todo mal. Como anda a posição de sua família? Aqui é uma interrogação que o comentarista deixou. Este é o momento mais humano de Jacó. Obedecer a Deus mesmo com medo. A angústia revela que ainda havia feridas antigas, lembranças dolorosas. Entretanto, a atitude correta aparece quando o perigo chega. Jacó ora. Aqui vemos o homem que não confia mais em seus métodos, mas na intervenção divina. A oração transforma medo em dependência e prepara o coração para o agir de Deus. Diante de situações que despertam medo e insegurança, devemos fazer o que Jacó fez, agir com prudência, mas acima de tudo buscar a Deus em oração sincera. A verdadeira paz não vem da estratégia humana, mas das circunstâncias, não vem da estratégia humana, mas da confiança nas promessas, nas promessas divinas, mas além disso, enfrentar o passado com humildade e buscar reconciliação, que são passos essenciais para experimentar a restauração e o agir de Deus em nossa vida. Vamos para o segundo subtópico. Jacó ficou só e lutou com o anjo. Naquela noite, após a sua família passar diante, ele ficou só, certamente para orar a Deus e buscar seu socorro. Então lhe apareceu um homem, ou seja, um anjo, que lutou com ele até o romper do dia. A luta de Jacó com o anjo durou toda a noite. Há momentos em que uma oração sincera basta para que Deus responda, mas há situações que exigem a perseverança. Orar, interceder e jejuar mesmo sem resposta imediata. Então aqui nós vemos, nessa hora, devemos agir como Jacó, que lutou em fé e declarou. Que ele lutou em fé e declarou: não te deixarei ir, se me não abençoares. Gênesis 32, 26. Vemos aqui a perseverança e constância. A solidão, oração e luta define este momento decisivo. Deus permitiu que Jacó ficasse só para tratar com ele profundamente. A luta aqui no meio de Jacó, que simboliza o confronto entre o velho Jacó e o propósito divino. A insistência revela a maturidade espiritual. Antes ele enganava para conquistar, agora ele se apega a Deus para ser abençoado. Quem luta com Deus dessa forma nunca sai igual. O quebrantamento acontece, o quebrantamento antecede a transformação. Deus muitas vezes nos conduz a momentos de solidão espiritual para tratar profundamente o nosso coração. E nessas ocasiões, ele confronta nossa autossuficiência e nos chama à rendição. As lutas espirituais não são para a nossa destruição, mas para a nossa transformação. Precisamos
aprender a perseverar em oração. E, sobretudo, e nos render completamente ao Senhor. Entendendo que a verdadeira vitória não está em resistir a Deus, mas em nos apegar a Ele com fé e dependência. Terceiro subtópico, Jacó é transformado. Depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro. Jeremias 18, de 1 a 6. Muitos dizem conhecer a Deus e ser cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança em seu caráter e temperamento. Logo podemos dizer que esses ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, pois não se deixaram transformar por sua presença. A ferida na coxa lembra que toda transformação verdadeira deixa marca. O toque de Deus que machuca não destrói. Cura, no caso aqui pelo contrário, não destrói, mas cura. Aqui nós vemos que o novo nome revela um novo caráter, de enganador para príncipe com Deus. Jacó sai marcando, mas sai vencedor. E essa experiência mostra que encontro genuíno com Deus não apenas traz bênçãos, mas gera caráter, humildade e vida nova. Peniel é o lugar onde Deus muda e que somos por dentro. Peniel, no caso aqui, é o lugar onde Deus muda e quem somos por dentro. A transformação verdadeira começa quando reconhecemos nossas necessidades de Deus. Nos quebrantamos diante dele e confessamos sinceramente as nossas falhas. Deus não apenas perdoa, mas muda nossa identidade e caráter. O encontro real com o Senhor sempre produz evidências visíveis. Humildade, dependência, mudança de atitude e restauração de relacionamento. Mas importante do que receber bênção é ser transformado pelo Deus que abençoa. Na conclusão, Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve que fugir, indo morar com seu tio Labão. Na casa de seu tio, ele trabalhou muito e foi enganado e invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra. Mas a saída da casa do seu tio não foi nada fácil, nem foi fácil o reencontro com seu irmão Esaú. Em seu reencontro para casa, ele lutou com o anjo e teve seu nome mudado. Jacó em Peniel declarou: vi Deus face a face. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Olha só, de dentro para fora. Então a conclusão aqui, nós chegamos no término, aqui nós vemos que a conclusão nos mostra aqui que a jornada de Jacó, de todos nós, não só de Jacó, de todos nós, cheia de erros, disciplinas, de dores, mas também repleta de graça que transforma. Deus nunca desistiu dele, mesmo quando ele não entendia o processo. Em Peniel, Deus mudou seu nome e seu caráter, mostrando que a sua verdadeira transformação nesse encontro pessoal com Deus, com o Senhor. Assim como Jacó, cada crente pode ser mudado quando entrega a sua história nas mãos de Deus. Ele transforma enganadores, conforme Jacó, e em homens e mulheres de honra. Então, que Deus abençoe no final dessa lição, que Deus possa abençoar poderosamente a todos que nos assistiram, que vão assistir futuramente,
e fica todos na paz, em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.